Olá! Seguindo com a nossa análise, hoje a gente mergulha numa das qualidades mais profundas de um professor de Deus, a alegria. Mas olha, não é aquela alegria que a gente conhece, sabe? Aquela que um dia está aqui e no outro já foi. Vamos descobrir um tipo de alegria que é um estado permanente, uma consequência inevitável de uma mentalidade muito específica, como o Manual de Professores descreve. Pois é, e se a gente pensar na alegria não como uma meta, algo que se tem que correr atrás, mas como algo que simplesmente acontece, essa é a ideia central que a gente vai investigar hoje. A proposta aqui é que a alegria não é bem uma emoção, ela é o resultado, a consequência inevitável de outra qualidade que cultivamos aqui dentro. Então, para a gente conseguir entender isso de verdade, o primeiro passo é meio que redefinir o que a gente entende por alegria. Vamos deixar de lado aquela ideia de que ela depende do que acontece no mundo, sabe? Do que acontece lá fora. A alegria que estamos explorando aqui é um estado interior, uma qualidade fundamental da nossa essência. E aqui está o ponto central de tudo. A definição é essa. Alegria é o resultado inevitável da gentileza. Para um pouquinho para pensar nisso. Não é algo que se persegue, mas é algo que, sabe, brota, floresce naturalmente quando a gentileza vira o nosso modo de ser. É uma conexão direta e super transformadora. Ok, mas como é que isso funciona na prática, né? Qual o mecanismo por trás disso? É que a gentileza, na sua essência, é como se fosse uma luz que simplesmente dissipa a sombra do medo. Porque o medo é o grande bloqueador da alegria. Onde a verdadeira gentileza está presente, o medo simplesmente não tem espaço. Ele não consegue sobreviver. Beleza. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso agora para a gente entender essa base sólida da alegria. Como é que a gentileza, afinal, constrói essa fundação que não se abala? E o caminho, olha, é surpreendentemente simples, como a gente vê aqui. O primeiro passo é a gentileza. A partir do momento que ela existe, o passo 2 vira realidade. O medo, ele se torna impossível. E aí, a consequência inevitável, que é o passo 3, é a alegria. Onde não existe medo, a alegria é tudo que sobra. É uma progressão natural, quase como uma lei espiritual. Tá, mas o que sustenta essa gentileza que tem o poder de expulsar o medo? Bom, tudo se baseia em 4 convicções, sabe? 4 crenças centrais que formam a mentalidade de um professor de Deus. Vamos dar uma olhada nesses pilares. Então, esses são os 4 pilares. Primeiro, a convicção de que quem é gentil de verdade não pode sofrer. Segundo, aquela certeza absoluta, sabe, de ser amado e de estar completamente seguro. Terceiro, a convicção de que nada, absolutamente nada neste mundo pode nos ferir de verdade. E por último, a decisão de seguir a orientação da voz de Deus em tudo. E olha, isso não são só ideias bonitas não, são convicções que literalmente moldam a realidade. E essa imagem das mãos abertas, ela é muito poderosa. Ela explica bem essa ideia de não sofrer. Significa que, quando a gente não se apega a nada, quando a gente permanece com as mãos abertas, existe um fluxo constante de dádivas de presentes. Não existe falta e, por isso, não existe motivo para sofrer. Agora a gente vai para um nível ainda mais profundo, porque a alegria não é só um estado pessoal, que fica ali guardado. Ela se torna uma expressão. Na sua essência, ela é como se fosse uma canção de agradecimento. Aqui a gente consegue ver bem os 2 caminhos, 2 mentalidades que são completamente opostas. De um lado, a crença no ataque, na ideia de que a gente precisa se defender o tempo todo. E o resultado natural disso? Sofrimento. Agora, do outro lado, a gente tem a confiança em Deus, a confiança na gentileza. O resultado inevitável? Alegria. Fica claro que a nossa escolha de pensamento determina nosso destino. E essa alegria, ela vai se aprofundando cada vez mais. Ela se torna uma gratidão que é compartilhada com todo mundo. Ela se transforma na alegria máxima de participar de um propósito muito maior, a salvação. E lá no seu núcleo é aquela paz que só surge quando a nossa vontade pessoal finalmente se alinha de forma perfeita com a vontade de Deus. Estamos chegando na conclusão conectando a alegria com a sua fonte, com o seu significado maior dentro dessa estrutura toda. Qual é a verdade final por trás desse estado de ser? E aqui está o ponto mais importante, talvez. A alegria não é só um sentimento, ela é um sinal. É a prova, a evidência externa de que uma revolução interna gigantesca aconteceu. É a prova de que aquela crença pesada em culpa e pecado foi finalmente deixada para trás, revelando o nosso estado natural de inocência. E no fim das contas, tudo se resume a esta frase aqui, que é poderosíssima.
A alegria não é um bônus, não é algo que se conquista com muito esforço. Dentro desta visão, é o estado natural, o direito de nascença, porque a própria vontade de Deus para cada um é a felicidade perfeita. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Se a alegria é o resultado natural da gentileza, e se a felicidade perfeita é a vontade de Deus para nós, o que então é a única coisa que pode se colocar no caminho desse estado? A resposta, talvez, seja bem mais simples do que a gente imagina.